Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Stout, sou professor de Direito Civil e sou coordenador aqui do curso Professor Luiz Carlos. Antes de mais nada, quero dizer que é um grande prazer tê-lo aqui conosco e o objetivo dessa primeira fala, dessa fala inicial, é passar algumas recomendações aqui para vocês acerca do exame de ordem, como se preparar para o exame de ordem, trocar algumas ideias aqui com vocês, basicamente sobre, afinal, o que é esse exame e como me preparar melhor para esse exame, tá certo? Eu, além de ser professor aqui no curso Professor Luiz Carlos, sou professor também da Universidade Tuiuti do Paraná e sou professor adjunto do Departamento de Direito Privado da Universidade Federal do Paraná. Sou mestre e doutor em Direito, tudo bem? Começando aqui, algumas orientações acerca de como se preparar para a prova, o que é a prova. Antes de mais nada, até pela relativa novidade do tema, há que se observar que não vai ser mais a CESP, a instituição responsável por elaborar o exame de vocês. Quem vai elaborar o exame de vocês vai ser a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E essa mudança é uma mudança que pode trazer aí alguma expectativa, pode trazer alguma angústia, então eu gostaria de falar um pouquinho no início dessa minha conversa com vocês sobre essa mudança. O porquê inicialmente da mudança? A OAB não estava muito satisfeita com o trabalho que vinha sendo feito pela instituição anterior, entendia que muitas questões vinham sendo impugnadas, esses são discursos oficiais que foram colocados pela ordem, e nesse sentido eles buscaram talvez uma alternativa. Não sei se a alternativa é boa ou ruim, não cabe a nós aqui julgarmos essa alternativa, mas cabe aqui analisarmos essa mudança. O exame da CESP tinha um perfil bastante legalista. É bem possível que o exame feito pela FGV fuja um pouquinho desse perfil, sejam questões um pouco mais teóricas, sejam questões melhor elaboradas. Isso é bom para você que está estudando. Por quê? Porque se são questões um pouquinho mais técnicas, com uma tecnicidade um pouco melhor, se são questões um pouco melhor elaboradas, isso privilegia quem está estudando, em detrimento daquele que vai fazer simplesmente o exame de forma aleatória, arriscando. Isso significa o quê? Que se de fato aquilo que a ordem quer, que é melhorar a qualidade do exame, isso significa que eles vão selecionar melhor os seus candidatos. Isso significa que aquele que está estudando, como é o teu caso, como está começando o estudo, isso é bom para você, isso não é ruim. Se a FGV conseguir cumprir com aquilo que a ordem espera, que é melhorar a qualidade, ótimo para quem está estudando. Então essa é a primeira observação. Como é que funciona o exame de ordem? Tudo indica que seja mantido o mesmo parâmetro. É evidente que nós temos que esperar exatamente o edital, dar uma olhadinha no edital, mas qual é a regra? Regra essa a mesma quando o exame era feito pela comissão da ordem aqui do Estado ou dos Estados, a regra é a mesma quando o exame era feito pela CESP e provavelmente a regra é exatamente a mesma, ou será provavelmente a mesma, quando da elaboração pela FGV. Vocês têm duas etapas, duas grandes fases. A primeira fase é uma prova objetiva. A segunda é a prova prático-profissional, que é uma prova subjetiva. Vamos começar aqui com a primeira fase e depois vamos falar um pouquinho sobre a segunda fase. Primeira fase do exame de ordem, uma prova objetiva. Uma prova objetiva com 100 questões em que cai qualquer matéria, em princípio técnica, que vocês tiveram na faculdade de Direito. Ou seja, qualquer matéria daquelas ditas dogmáticas pode ser objeto de cobrança da tua prova. Por exemplo, processo civil, direito civil, constitucional, comercial, processo penal, administrativo, ambiental, além de estatuto da ordem, código de ética da ordem, uma parte bastante importante. Nesse exame
agora, ainda não caem as disciplinas ditas formação humanística, as disciplinas ditas propedêuticas. Mas daqui para frente, ou seja, a partir de dezembro de 2010, essas disciplinas serão também cobradas. Então, a partir de dezembro de 2010, além das disciplinas ditas técnicas, dogmáticas, né, nós também teremos as disciplinas teóricas, ou seja, filosofia, sociologia, teoria do direito. Não é o caso agora para esse exame, que vai acontecer provavelmente em setembro ou outubro de 2010. Tudo bem? Mas a partir de dezembro de 2010, além das disciplinas técnicas, vocês também terão as disciplinas teóricas. Mas para esse exame agora, provavelmente que vai acontecer em setembro ou final de agosto, meados de setembro, ou talvez até início de outubro, a gente não sabe exatamente, porque não saiu ainda o edital, pelo menos enquanto eu estou gravando aqui essa aula não saiu o edital. Nesse exame ainda só caem as disciplinas técnicas, vocês podem ficar tranquilos, não precisa fazer o estudo da parte mais propedêutica, ainda que essas matérias sejam muito importantes e muito fundamentais para o estudo. São 100 questões objetivas, 4 assertivas por questão, marcar a assertiva correta, ou enfim, aquilo que está sendo pedido, né, na questão, marcar a correta ou eventualmente a incorreta. Não existe essa história errada, marca uma errada, anula uma certa. Não, são 100 questões objetivas, cada questão com 4 assertivas e você tem que marcar a assertiva correta ou aquilo que ele está pedindo. Ou seja, são letra A, B, C e D, você tem que marcar, né, uma dessas letras. E não tem essa história errada uma, anula uma certa. Não, né, você tem que acertar 50% da prova. Você pode, portanto, errar 50% da prova. Quero fazer uma observação bem importante aqui para vocês. Essa prova, pessoal, de primeira fase, vai ser uma prova difícil. Aliás, ela vem sendo uma prova bastante difícil. Quando era feito pela comissão de concurso dos estados ou pelas comissões de concurso de cada um dos estados, essa prova já era muito difícil. Quando mudou para a CESP, essa prova ficou um pouquinho melhor, em alguns estados pelo menos, foi o caso aqui do estado do Paraná, essa prova ficou muito melhor, mas ainda continuava uma prova muito difícil. Nesse último exame agora, menos de 10% dos candidatos foram aprovados na primeira fase antes do recurso. Com o recurso, chegou a algo em torno de 15%. Mas vocês imaginem, né? Menos de 20% dos candidatos inscritos no Brasil inteiro, menos de 20% foram aprovados. Então a prova é difícil. E a tendência é que essa prova continue sendo uma prova muito difícil. Com a FGV, o nível de dificuldade da prova não vai ser alterado. Eu costumo dizer para os meus alunos que se você pegar as provas preambulares da OAB, elas são equiparáveis a uma prova de primeira fase da magistratura, do Ministério Público, de Procurador da República. Qual que é a diferença básica aí? A diferença é a seguinte, uma prova da magistratura, não existe só a nota de corte. A prova da magistratura, você está competindo com outros candidatos. Existe um número mínimo, um número máximo de aprovados. Então, na prova da magistratura, o que acontece? Que nem aqui no estado do Paraná, magistratura estadual, só passavam os 300 primeiros candidatos. Nota de corte, 7,9 a nota de corte. O mais bobinho sabia praticamente 80% da prova. Vocês precisam isso para passar no exame de ordem? Não. Na primeira fase do exame de ordem, basta que você acerte quanto? Basta que você acerte 50% da prova. Você não está competindo com ninguém, a não ser com você mesmo, com a tua preparação, com o teu esforço, com a tua dedicação. Então, veja, são 50 questões que vocês têm que acertar. Em regra, sempre ocorre a impugnação de uma ou de outra questão, e isso, inclusive, pode aproveitar para você também. Então, veja, isso é uma segurança. Olha, eu tenho que me preparar, não é uma preparação assim tão difícil quanto um concurso da magistratura, do Ministério Público, mas é uma preparação complicada. É uma preparação que você vai ter que gastar tempo de vida, né? Vai ter que se dedicar, vai ter que estar aberto para ultrapassar esse desafio, esse obstáculo. Então, a prova objetiva, uma prova com 100 questões, com todas essas matérias, né? Importante dizer que caem pelo menos 10 questões.